Sejam bem-vindos a mais esse podcast. É interessante o quanto que nós conseguimos descobrir falando com outras pessoas. Acho que a interação entre as pessoas, os humanos, eles têm a tendência de se comunicar. Isso é muito bom. E através disso nós criamos percepções. Nós entendemos, como é que as pessoas são, conseguimos balizar a nossa vida de acordo com a opinião das pessoas, porque às vezes consegue te dar uma ideia aqui, você vê um comportamento dali e você vai se balizando, como sociedade. Mas a opinião das outras pessoas é muito importante quando nós damos ouvidos. Então por isso que eu sou da opinião que nós devemos nos comunicar. E isso é fundamental. Então eu converso com muita gente. E como aqui a gente fala no mundo da igreja, eu me comunico com pessoas da igreja que não são da igreja, que já foram da igreja. Diminuindo talvez um pouco mais das pessoas que eu conheço que ainda estão firmes, mas isso é o ciclo natural. Você começa a pensar diferente delas e naturalmente, você não acredita mais no mesmo que eu. Então elas simplesmente pensam dessa forma e vão abandonando você. E você vai acostumando com essa ausência de pessoas que antes, lógico, fingiam que estavam se portando com você. A gente vê por que eu usei a palavra fingindo. Porque cadê aquela verdadeira empatia que a gente sempre fala que não é verdade? Aquela empatia, eu acredito, é diferente de você, mas eu te entendo. E normalmente hoje a gente vê que é diferente. Então às vezes sim, aquela falsa empatia. Então é natural nós vermos pessoas, quando nós abandonamos a corporação, é natural nós vermos pessoas se afastando de nós. As pessoas que estão lá dentro da corporação. O famoso membro com a recomendação no bolso. Geralmente é esse que vai começar a deixar você de lado e você vai falar, nossa, mas quando eu estava lá, falava comigo, não sei o que tem. Mas é lógico, lembre-se sempre. Hoje você pensa diferente deles e é difícil isso. É difícil. E eu volto a falar, eu entendo porque talvez uns anos atrás eu seria esse membro com a recomendação no bolso e não entenderia. Então, às vezes, é um privilégio você conseguir descobrir as coisas por você mesmo e hoje você ter a realidade na sua mão. E eu volto a falar, muitas pessoas que abandonaram a corporação têm muito mais empatia do que pessoas que eu vi lá dentro. Volto a falar, pessoas dentro da igreja, tem pessoas muito boas, que às vezes fazem sim de bom coração, mas ao mesmo tempo tem outras pessoas. Que a gente consegue até ver, poxa, parece que pessoas de fora da igreja são melhores pessoas do que essas aqui dentro. Então a gente tem falado muito sobre isso. E todo mundo sabe, as pessoas, por exemplo, que me conhecem, poxa, você tem o seu trabalho de podcast, Mormon Uma Ova, você sai da corporação, agora está falando sobre a igreja, não sei o que tem. Tem pessoas que erroneamente falam, você está polemizando contra a igreja. Eu simplesmente falo minhas opiniões, hoje falo minhas visões que eu tenho hoje da igreja, só que a carapuça serve. Lembra que a gente falou disso? Aí as pessoas acabam falando, tá falando mal, tá polemizando contra a igreja. Não, na verdade eu venho aqui trazer hoje as minhas percepções, o que eu acho do que eu aprendi fora da corporação, que não me ensinaram lá dentro, e ao falar isso, a carapuça serve. Para você ver como é complicado, Quando um lugar vem com uma mentira por muito tempo, aí você começa a descobrir a verdade e falar disso, aí ela começa a vestir uma carapuça ali de, tá falando mal, tá polemizando. Não, tá? Então é isso aí. E teve uma pessoa que eu descobri que estava falando sobre mim. Eu que faço aqui o podcast. E ela estava falando comigo, tal pessoa falou de você. E estava comentando lá, você com o seu trabalho e tal. Estávamos comentando, eu e essa pessoa, de por que será que você decidiu inventar essa história de podcast, de falar as suas opiniões. Aí chegamos à conclusão lá que o seu erro foi pesquisar a história da igreja. Isso me chamou muito a atenção. Me chamou muito a atenção. Quando eu ouvi isso, eu fiquei pensando, o meu erro foi ter pesquisado. Olha só como algumas pessoas podem interpretar, esse meu trabalho de podcast, por que hoje eu falo dessa maneira, porque hoje eu tenho essa visão. E a pessoa simplesmente, o seu erro foi pesquisar.
Quando a pessoa falou isso pra mim, eu não falei nada na hora. Acho que eu fiquei meio atônito, porque eu falei, caramba, né? Mas tudo bem. E é isso. Eu voltei depois dessa conversa e eu decidi vir falar isso pra vocês hoje, pelo simples fato de que não é um erro você pesquisar a história da igreja. Isso é o que Dyley Chokes fala, que pesquisar a história da igreja não é a melhor forma de você entender sobre ela. Mas lógico que ele vai falar isso. Ele é o líder da corporação que tem toda essa história encoberta. Lógico que ele vai ficar a favor do produto. Então é isso. As pessoas, às vezes você sai da igreja e talvez você vai ouvir, ou já ouviu isso, viu? Talvez alguém que está me ouvindo aqui já ouviu isso. O seu erro foi pesquisar a história da igreja. O seu erro foi estudar. O seu erro foi ler tal livro. Olha só a que ponto chegamos. De uma corporação falar para você que o seu erro foi procurar saber mais a respeito daquilo. Mas é o que eu falo. Desde lá de trás, dos primeiros podcasts, eu falo que dentro da corporação, dentro da igreja, a gente vive num quadradinho que você não pode pular. Você não pode ir nas paredinhas do quadradinho, ir além, pular e sair correndo. Se você faz isso, você é errado, você é apóstata, você largou da barra de ferro. Então o que é essas arestas que você está preso lá dentro? É simplesmente isso. Não pesquisa, porque se pesquisar é um caminho sem volta. Quantas vezes a gente fala aqui? E olha só, talvez é cômodo para eles pensarem, olhando uma pessoa como eu, fazendo um trabalho desse em podcast, por exemplo, é fácil para eles pensarem assim, o erro dele foi ter estudado. Foi querer aprender um pouco mais. Você entende? Olha só a que ponto chegamos. Que uma corporação religiosa não querer que você saiba mais. Porque se você souber mais, é ruim para eles. Vocês entendem? Olha só a que ponto chegamos. Aí eu fiquei, lógico, pensando muito sobre isso. Falei, nossa, olha como será que é a visão das pessoas quanto a isso. Que a gente pensa muito sobre isso, né? A gente quer saber um pouco como as pessoas pensam a nosso respeito. Mas hoje em dia, é difícil você balizar a sua opinião, você que sai da igreja, descobriu a história da igreja, é difícil você se balizar por opinião agora de quem está lá dentro. Então hoje eu sei que eu não tenho que me importar com isso. Porque olha só, eles chegam com argumentos como, o seu erro foi ter procurado aprender mais da igreja. É isso. Por quê? Justamente é o que eu falei. Quando a gente está lá dentro, não pesquisa esse site não pesquisa esse site. Não abre esse livro não vai ver esse vídeo não ouça esse podcast não. E você, lógico, você fica refém de até onde você pode ir. Vocês entendem? Só que se você rompe isso, você errou por ter procurado mais conhecimento. Volto a falar, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos? É isso. É complicado, viu? É complicado. Se você já ouviu algo como esse, não sei como você se sentiu, cada pessoa tem uma própria percepção das coisas. Mas eu ouvi isso, né? Eu falei, poxa vida, né? Meu erro foi estudar, aprender sobre a igreja, mais do que me ensinado. Mas é o que eu falo. Se você é aquele membro da igreja com a recomendação no bolso e está aqui me ouvindo agora, eu tenho um recado para falar para você. Ouse mais. Porque muitas pessoas que às vezes te falaram dentro da igreja, te chamaram numa sala, leram um manual azul ou vermelho para você, ou te falaram, estou recebendo a revelação que eu tenho que falar isso para você. Nunca aceite quando for algo como cercear a sua liberdade. Vocês concordam que você não poder pesquisar uma corporação religiosa, né, um lugar como a igreja está falando para você, né, nas entrelinhas, para que você não pesquise fora dos canais oficiais da igreja? Você concorda que isso é tirar parte da sua liberdade? Somos pessoas para evoluir, somos pessoas para pensar, somos pessoas para aprender. E olha o que acontece com você. Eles te limitam, eles te jogam dentro da gaiola e falam para você, você é livre enquanto você estiver dentro da gaiola. Mas aí você abre um site ali que não é oficial,
alguém te dá uma opinião, você ouve um historiador, você ouve um respeitado e renomado cientista falar alguma coisa sobre a história da igreja, que tem muito. Aí você está abrindo a portinha da gaiola e está saindo. E falam que isso é estar errado. Falam que essa condição sua é errado. Você está entrando em apostasia simplesmente por não estar ouvindo os canais oficiais da igreja. Mas quantas vezes a gente tem que repetir aqui que nos canais oficiais da igreja não vai ter a história que você precisa saber. Porque está escondido. Maquiaram para você. Aí você vai lá, pega tudo maquiadinho, né? Passa aquele, eles pegam a história da igreja, passa aquele batom, aquele blush, né? Aquele lápis de olho, faz uma chapinha no cabelo e você pega a história da igreja maquiada. Só que o que está por trás? O que está por trás? Se você vai procurar, você está errado e tem muita coisa por trás. Então você, membro, o recado que eu estou dando para você é: ouse mais. A natureza das pessoas, do ser humano, é procurar saber, é evoluir em conhecimento. E muitas das vezes estão cerceando isso de você. Vocês entendem? Parte da sua liberdade está sendo tirada por uma corporação. É isso. E olha só que você se contenta mesmo, muitas das vezes, porque você fica no emaranhado de ritos, de promessas, né, e de medo e coerção dentro da corporação, que você fica tão preso que você fala: pô, então eu nem quero mesmo romper essa barreira. Para que eu vou pesquisar e abrir a portinha da gaiola? Não, tá cômodo aqui. Mas se você se sente bem, ok, fique aí. Mas se você tem um senso crítico, sabe qual é o seu papel no mundo de adquirir conhecimento, ouse mais. É sério. Queria falar como um amigo para você aqui, que é membro da igreja, tá? Eu aqui, ó, do podcast, quero falar como um amigo para você que está dentro da igreja aí, fielzinho dentro da igreja. Ouse mais. Se permita. Abra as portas do conhecimento para você. Tem muita coisa que nunca te falaram. Falo isso com orgulho? Não. Porque eu passei 4 décadas dentro da corporação e não me falaram. Algum determinado momento que eu decidi abrir a portinha da gaiola, eu falei: pô, eu preciso saber. Preciso estudar mais sobre a história da igreja, mais do que me ensinaram. E sabe o que acontece hoje? Falam que eu estou errado. Que o meu erro foi aprender mais sobre a igreja. É isso, meu amigo que está aí dentro da igreja, com a recomendação no bolso. Ouse mais. Se permita. Ouse mais, se permita. É isso. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.